Hack in Rio vai começar. Edu Talks. Então vamos lá, para apresentar aqui o nosso primeiro painel são novas formas de formar desenvolvedores. Então, novos jeitos de formar desenvolvedores. E para esse painel eu convido Paulo Rosa, que é o CTO da Escola 42, Mathieu Leroux, que é o co-founder da Levagon Latino-Americana, também o Flávio Paranhos, que é coordenador da Transfero Academy, e o Xavier Ledrec, que é sócio do Templo Ventos com a gente. Bem-vindos, senhores. Obrigado mais uma vez. Bonjour, bonjour. Bom dia a todas, a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Lindália, pelo convite. Prazer encontrar novamente com vocês. A ideia da nossa conversa é dar um pouco uma perspectiva sobre como formar novos programadores. O que isso significa? Todo mundo sabe que o mercado precisa de mais programadores. Isso é óbvio, tem muitas vagas abertas. Eu fiz hoje de manhã no LinkedIn, procurei para programadores. Tem um monte de vagas, muitos poucos perfis. Então, obviamente, no contexto atual, um pouco de transição, mas também de crise econômica, parece natural olhar para esse mercado. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos num evento chamado Blockchain Rio Festival. O que isso significa? Nós estamos indo do Web 2 para a Web 3, estávamos falando, como o Mathieu hoje de manhã, do Web 4, ou seja, como você consegue alcançar, alavancar o que está acontecendo. Eu sou Xavier Leclerc, sou carioca da França, organizo a conferência Ponto Futuro e durante a pandemia, como eventos, eu fiz o famoso pivot, ou seja, eu me tornei sócio do Templo Ventures, que é um venture studio. O que isso significa? Nós criamos startup junto com empreendedores e nosso propósito é mudar o Brasil one startup at a time. Uma startup a cada vez. Então, por isso, precisamos de programadores. É uma honra estar com vocês no palco. E aí, já, o que você percebe? Cadê as mulheres? Nós somos 4 homens no palco. E eu fico feliz em ver algumas mulheres aqui. A Lindália está batalhando para isso, teve o Women in Tech. E, para começar, eu gostaria que vocês apresentem um pouco o que vocês estão fazendo, porque são 3 perspectivas, 3 caminhos diferentes de chegar ao mesmo ponto, ou seja, formar desenvolvedores. Então, quem quer começar? Você, Paulo? Opa, obrigado, é uma honra estar aqui falando com vocês. Falar um pouquinho da 42, meu nome é Paulo, eu tenho 29 anos, eu estudei na 42 do Vale do Silício e depois na da França, e hoje eu tenho a honra e o prazer de poder ajudar a trazer para o Rio de Janeiro. 42 é uma escola de programação francesa, nasceu em Paris, uma proposta bem inovadora e diferente, onde não tem professores, os alunos são professores, não tem aula, é baseado em projetos e é de graça para o aluno antes, durante e depois. É uma metodologia bem diferente, inovadora. Um dos propósitos da 42 é de não transferir o conhecimento, não existe a figura da pessoa que detém o conhecimento, por isso não existe aula, não existe transferência do conhecimento, mas a 42 ela desenvolve a criatividade do aluno. Ela dá o problema, se vira, dá teu jeito com a galera, e é assim que a escola tem se construído. E vamos voltar para detalhar um pouco mais dentro da metodologia, porque isso que faz diferença e isso que mostra os caminhos diferentes. Eu acho que uma das coisas que vocês vão entender muito, não tem uma metodologia, não tem um percurso certo para se tornar programador. Tem até o autodidato, a pessoa que vai aprender sozinho, mas eu acredito que é muito bom já começar como um primeiro passo, por exemplo, como os workshops do Levagon. Mathieu? Obrigado, Xavier. O workshop está acontecendo lá e que tem há 3 dias. Então, se vocês querem se informar. Meu nome é Mathieu. A resposta básica, se você quiser saber, é só andar 5 metros que você já vai ter o primeiro passo. Exatamente. Hoje é sobre NFT e blockchain. Então, meu nome é Mathieu, sou também um outro francês catequizado, apaixonado pelo Brasil, só que eu não sou carioca, eu sou de São Paulo. Ninguém é perfeito. Exatamente. Vou falar isso para minha esposa. E eu, na verdade, estou no Brasil
voltei para o Brasil há 10 anos atrás, trabalhei com tecnologia, mas em 2016 entrei nessa onda de escola de programação porque eu queria aprender a codar. Eu tenho um background de negócio, trabalhei na Deezer, que é o streaming de música, que na verdade eu abri a Operação Brasil e América Latina, e lá o produto era onde tudo acontecia. Então, a capacidade de você criar uma experiência digital melhor e que ajuda a converter de download para usuário, de usuário para ativo e de ativo para assinante, era o coração da máquina. E eu percebia que para ter esse bom nível de conversa eu precisava entender a programação, porque é tudo uma questão de fabricar um produto digital. Aí eu pensei, como que com 39 anos eu não vou voltar para a universidade? E alguém me falou da Le Wagon, que era um conceito de bootcamp, que se conseguia essa proeza, até tinha dificuldade de acreditar, de transformar em qualquer pessoa motivada em programador em 9 semanas. E mandei uma mensagem no LinkedIn para o Boris, que é o fundador, respondeu na mesma hora, então o cara estava interessado no Brasil. E tivemos uma conversa no dia seguinte, onde depois de 10 minutos já estava convencido que ia ser aluno, e depois de 25 já estava convencido que eu ia montar um negócio na América Latina, porque eu achava fantástico. E então, para fazer um resumo da ópera, Le Wagon agora estamos com campus e online, mas presente em mais de 40 cidades no mundo. A gente já treinou 15 mil pessoas em um dos nossos campus. A gente treina em Web Development e Data Science. Fazemos poucas coisas porque temos um carrinho incrível para fazer experiência pedagógica melhor possível. E a gente só tem 2 formatos, que é full-time, 9 semanas todos os dias, ou part-time, 24 semanas ao longo de 6 meses, 2 noites ao sábado de 6 meses. Então, você já percebe, nós temos uma formação que dura uns anos, e se eu não me engano, dá para começar a entender bem depois de um primeiro ano, mas vai até 3 anos. Nós temos um outro caminho que é de 9 semanas ou até 6 meses. E você, Flávio, quanto tempo? Bom dia a todos. Muito bom estar aqui, esse evento sensacional. Então, faço parte da Transfero, uma empresa de soluções financeiras em tecnologia blockchain. Então, em dezembro do ano passado, a gente decidiu buscar formar os talentos, buscar formar, porque muitas vezes foi falado aqui, né? A falta de escassez de programadores, escassez de profissionais, programadores voltados para cripto. Então a gente decidiu fazer a própria instituição de ensino, né? A gente criou a Transfero Academy com o próprio CNPJ e decidimos formar, dar oportunidade a jovens, e não importava a idade, a partir de 18 anos, para aprender programação. Programação do zero, alguns já tinham um background, já tinha algum conhecimento, e nós formamos, em fevereiro começou a primeira turma, formamos 15, 13 foram contratados pela Transfero, e em julho já estamos com a segunda turma, temos 2 alunas aqui, que vou dar um espaço no final também para poderem falar, a Rayane, por exemplo, da 42 também, junto, e em 2 meses foi contratada, já saiu da Academy e foi contratada pela Transfero. Então a formação dura mais ou menos quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Então vocês veem que tem possibilidade e também tem complementaridade. Uma aluna da 42 fez também na Transfero, porque quando você olha para um pouco para o mercado, temos essa pesquisa da Brascom que fala que até 2025 vai faltar 800 mil programadores no Brasil. Isso significa que, nos 3 casos, essas iniciativas saíram do chão por uma única razão. Não é tanto propósito, é necessidade. Então, eu percebo que quem quer se formar em programação sempre também tem essa necessidade. Necessidade de mudar de vida, necessidade de mudar de carreira, necessidade de se dar bem, ou até paixão. Eu era geek, não sou programador, não me formei. Ele tenta me colocar no vagão, mas confesso que até agora não consegui encontrar o tempo. Mas eu gostaria de ouvir um pouco do lado, Mathieu, da sua necessidade. Quando você falou da Deezer, você tinha que falar a mesma língua para entender melhor o produto, para entender melhor quem faz exatamente essas interfaces entre a máquina, o seu produto, o seu serviço e os usuários. Conta em 9 semanas como a sua perspectiva mudou.
como abrir o caminho de esse mundo de ser programador mudou a sua perspectiva, mas de negócio. Então, tem aquele famoso artigo que é Software is Eating the World. Então, a primeira coisa é que realmente, como software está se infiltrando em todas as dimensões da economia e do mundo, a capacidade de você saber como criar software vira um negócio essencial. Não necessariamente para virar um programador que coda o dia inteiro, mas para nunca mais ser idiota numa conversa que Qual é a envolve... proporção dos seus alunos que se tornam verdadeiramente programadores full-time e outros que fazem outras coisas? Eu chutaria uns 70% virar programador e os 30% tem empreendedor, tem product manager, ou tem gente que... Isso para web development, porque data scientist é uma outra proporção. E outra coisa importante é que a gente consegue ter, na média mundial, 93% dos formados ao Vagon encontram emprego em menos de 6 meses. E no Brasil é até mais alto. E os outros, eles fazem o quê? Eles viajam? Porque... Não, às vezes, mas os outros acabam encontrando, mas depois de 6 meses, quando procura com seriedade. Mas tem de tudo. Tem gente que viaja, tem gente que nunca mais quer saber. O que o Bootcamp faz é realmente te pôr na pele de um dev desde o primeiro dia. Então, primeiro dia você descobre o que é GitHub, primeiro dia você começa a interagir e rodar teste no seu código. E a outra coisa importante, que aí eu acho que a gente vai ter a mesma opinião que a 42, é que, na verdade, são 400 horas de carga horária no Levagon, mas 80% do seu tempo você está na sua máquina fazendo alguma coisa. E 20% ouvindo um professor te dando uma dica de tutorial de como fazer, mas você aprende fazendo, não tem outro jeito. Exatamente, o famoso aprender fazendo. Exatamente, não existe essa história de estou numa sala ouvindo e o conhecimento vai chegar em mim. Não, você tem que fazer e descobrir fazendo o que você entendeu mesmo, o que não entendeu, porque cada bug, e tem bug 40 vezes por dia, cada bug é alguma coisa que você não entendeu. Experiência. Então, a gente usa essa metodologia para fazer a pessoa crescer. E sobre 42, Paulo, quando você é diretor técnico de uma escola que não é uma escola, que não tem professor, que não tem cursos, basicamente o que acontece? Não conta um pouco, eu sei que a primeira turma já saiu, já se formou, não se formou, mas já iniciou no Rio. Qual é o dia a dia? Como é que eles aprendem? Bom, boa pergunta. É um pouco do que o Mathieu falou. A gente vê que muita gente se forma em faculdade tradicional, fica 4, 5 anos estudando e sai sem saber programar. 42, acho que no caso de vocês também, no dia 0 já é prático, já começa com desafios de programação, já começa a programar no primeiro dia. O nosso currículo, ele é uma galáxia de projetos e o aluno se torna um cadete. Ele começa no primeiro projeto e vai avançando junto com os outros. É tipo Candy Crush. Eu vou no nível 1, depois no nível 2, quando desbloquear, consigo ter nível 3. É um pouco isso? Pode ser até um World of Warcraft, sem o Dungeon, né, que são os projetos. Pode ser também um Star Wars, um Viajante das Galáxias, pode ter várias... Mas é interessante que você fala isso, porque, para a pequena história, a 42 no Rio, eu era muito próximo do fundador da 42 na França. Fiz uma entrevista dele para a primeira edição da conferência que eu organizo, o Ponto Futuro Rio. E alguém me procurou na sala falando, seria maravilhoso ter isso no Rio. E foi o Hector Guzmão, da fábrica de startup, agora Boulder, e ele falou, vamos trazer. Nós fomos lá, fizemos tudo isso. E quando eu entrevistei o Nicolas Sadirac, ele falou uma coisa que eu demorei muito para entender. Programadores são artistas. Aí, eu não sou programador, não sou artista. O que isso significa, gente? Me conta. Acho que, na minha opinião, a arte é uma forma de você se expressar, né? E nada mais diferente do que o programador. Quando ele escreve um código, um software, ele está se expressando, ele está desenvolvendo sua criatividade. E até curioso e interessante, cada software que você escreve, cada programador tem um estilo diferente. Você vê o estilo de se expressar da pessoa. Então, isso significa, concretamente, eu tenho um desafio,
Mathieu vai de um jeito, Flávio vai de um jeito, funciona, mas são dois caminhos diferentes. É isso? Exatamente. O resultado final pode até ser igual, mas o caminho que você chegou, cada um tem o seu. Tá. Interessante isso porque, no seu caso, nasceu de uma necessidade prática da empresa e nós estamos falando de blockchain, nós estamos de novas ferramentas, nós estamos falando de novos pincéis para fazer a sua obra, a sua programação. Como isso funciona? Você precisa abrir os olhos dos programadores para essas novas ferramentas? Me conta o que é. Então, excelente pergunta. Nós iniciamos, né, os 15 alunos com a programação do zero, muitos já tinham bagagem, mas a Transfero, que fica alguns quarteirões da onde é o Academy, o outro escritório, eles vão lá semanalmente, 2, 3 vezes por semana, para dar o know-how do mercado cripto, para falar da Web3, para deixar os alunos imersos e já com projetos. Os primeiros 2 meses é mais de estudo, para conhecer mesmo a programação, mas já imerso com projetos reais da Transfero, que a Transfero vem para propor soluções, propor algo para inovar, para criar, como, né, falamos aí do artista. Então é muito importante ter essa oportunidade e a gente deu essa oportunidade. A gente dispõe uma bolsa, né, remunera esse aluno é remunerado. Então é um desafio fantástico a cada dia. Olha essa maravilha. Você se forma e é remunerado para isso. Ou seja, se eu fosse mais jovem, eu acho que eu iria para lá. Mas agora preciso entender um pouco sobre as novas formas de se formar. Então, tem uma base de pensamento de programador, porque todos vocês, quando vocês falam, começamos do zero, você coloca a pessoa nesse mindset. Vocês conseguiriam definir um pouco esse mindset mais precisamente para quem talvez não é tão acostumado? Então, eu penso como uma linguagem, né? Uma linguagem. Você vai traduzir para o computador, né, o que ele precisa fazer. Então você aprende como você vai aprender um novo idioma. Vai aprender o inglês, vai aprender o francês. Então o programador dá o clique e começa a entender, colocar para o computador tudo o que ele precisa fazer. E hoje nós temos linguagens onde você consegue, por exemplo, a gente começa com Python. Então Python você consegue, né, buscar, pesquisar. Alguém do outro lado do mundo, alguém em algum lugar já pensou nisso, já fez o código, já criou, já colocou para rodar. Então ali você vai pegar as ideias e vai colocar em prática, né? Vai colocar o seu código, a sua linha, mas com algo que já foi realizado. Indo no mesmo caminho, 2 comentários. Primeiro, saiu um estudo, depois eu procuro a fonte, que mostrou que eles analisaram qual era o tipo de matéria onde você se sente bom, que mais vão definir se você pode ser um bom programador ou não. E todo mundo achava que era matemática. Porque muita gente pensa, não vou na programação porque nunca gostei de exata, eu não sou muito de matemática, não vai dar certo. E você vai me falar que é música? Não é idioma. Foi exatamente o que você falou. Se você Legal. gosta de aprender idioma, você vai ter uma tendência a talvez virar melhor no universo da programação. Muito além de matemática. Tipo, eles fizeram correlação entre quem já dominava vários Então idiomas. é uma correlação verdadeira, não é uma correlação por acaso. Isso significa o quê? Um programador pode ter um sotaque? Todo mundo tem sotaque. Verdade. Mas, e a outra coisa sobre o mindset que é interessante, uma das perguntas que a gente faz, que eu costumo fazer em entrevista para os alunos, eu pergunto uma coisa simples, tipo, quando o Wi-Fi quebra em casa, quem conserta? E geralmente eles falam, sempre sou eu. Porque tem que ter essa mentalidade de problem solver, e consertar o Wi-Fi quebrado na casa é muito o que faz o programador o dia inteiro. Entender o bug, tirar a tomada, ver onde que está quebrado e depois, obviamente, tentar achar uma solução. Não me tornei programador, mas eu estudei gestão das telecomunicações. Ou seja, cada vez que a televisão até quebrava, eu era o cara acertando. Então, falando isso, será que tem... eu vou voltar nessa ideia de sotaque. Cada um pode ter o seu DNA para resolver esses problemas. Mas como você consegue
além desse mindset de problem solver, além dessas competências também básicas, você precisa aprender a língua, tem uma gramática. Como você consegue desenvolver a parte importante de soft skills, o famoso soft skills? Para quem não conhece, o World Economic Forum, Davos, elas pensam muito sobre o que é o futuro do trabalho, o que vai acontecer. Nós sabemos, nós vemos, o mercado precisa de 800 mil programadores até 2025 no Brasil. É a mesma coisa em qualquer país. França, o talent crush, ou seja, quando a demanda para talentos vai ser maior que a oferta de talentos, é para 2024. No Brasil já está acontecendo. Como você consegue fazer a diferença entre um aluno seu, um aluno do Lovagon, um aluno da 42? Como você consegue ter um DNA um pouco diferente quando a base de aprender inglês, e se você aprender inglês, você fala inglês ou não fala inglês, mas como você consegue dar um passo a mais falando sobre esses soft skills? Então, eu tenho uma convicção profunda que veio se reforçando com minha experiência na Lovagon, é que, na verdade, você ensina soft skills, ou melhor dito, você desenvolve soft skills ensinando hard skills. De uma forma, obviamente, correta, e a Lovagon, como é uma experiência social, em grupo, com muita interação humana, aí sim, realmente, os soft skills desenvolve. Da mesma forma que um pai pensa que o filho ou a filha vai desenvolver espírito de time, botando ele no vôlei ou no futebol, que são hard skills, porque você tem que aprender a jogar a bola, é a mesma coisa para mim no universo da programação. A gente, na Lovagon, não tem aula de soft skills, não faz sentido. Mas, desde o primeiro dia, você vai ter no processo a obrigação de trabalhar com um buddy, que se ele está atrasado, te ajuda, se ele está à frente, te ajuda. No último terço da programação é tudo trabalho em grupo, onde aí você aprende realmente a colaborar, a saber respeitar, a criar ideia em comum. Então, toda essa dimensão de soft, ela vem ao longo do caminho, e as pessoas, é engraçado porque eles percebem que a gente nunca fala soft skill, mas no final do bootcamp você fala, nossa, eu progredi muito em termos de gestão de gente, em termos de vender a minha ideia, de fazer pitch do que eu acho. Então, convivência, basicamente. Aí na 42, se não tiver professores, se não tiver enquadramento, vocês colocam isso na programação dos desafios, na gamificação, nessas convivências? Sim, isso na 42 está no centro da pedagogia. O aluno na 42 ele precisa aprender a aprender. E nisso que vem muitas soft skills. A gente tem uma frase famosa, a gente fala, se você tiver uma dúvida, pergunta a pessoa da sua direita. Se ela não souber, pergunta a pessoa da esquerda. Se ela não souber, pesquisa no Google. E aí nisso de você perguntar 2, 5, 10 pessoas, você primeiro perde a vergonha, você cria perseverança, resiliência de realmente encontrar o problema. E aí depois disso você cria o gosto, cria a paixão de resolver problema. Vai desde resolver o Wi-Fi até construir um rocket, sei lá, entendeu? Tem essa frase famosa do Alvin Toffler. Ele fala que o analfabeto do século XXI é quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. É esse processo. E daí, quando você chega com cripto, com NFT, com metaverso, você precisa aprender a aprender. Porque as ferramentas, as condições, o UX, tudo é diferente. Como as pessoas que já têm esse background de programação, elas conseguem ter essa plasticidade. Porque quando você começa a aprender, eu me formei em finanças, aprendi. E é muito mais complicado aprender uma nova língua quando você tem 40, 50 anos. É a mesma coisa com programação? Eu acho que o que eu sinto da sua pergunta é que realmente essa revolução digital faz que o modelo tradicional, onde você se forma jovem e com 22 anos você é formado e depois você vai aplicar ao longo da carreira o que você aprendeu, quebrou, não funciona mais. Porque tem coisa que eu aprendi, depois de 2 anos já não valia mais. E especialmente no universo técnico de programação. Por isso que eu sempre achei o modelo de bootcamp genial, porque é uma ferramenta, na verdade, que você pode usar ao longo de uma carreira. E temos alunos que têm 18, que fazem isso em vez de fazer faculdade, aí tem que vender a ideia para os pais que não é fácil. E temos alunos que têm 50, 60, que fazem isso para realmente meio que isso é maravilhoso. finalizar a carreira e ter um emprego bem pago
para ficar tranquilo para a Isso é aposentadoria. maravilhoso para ser um modelo econômico, porque eu faço o bootcamp, preciso fazer daqui a 5 anos de novo. Pensa nisso. Lá no Academy, né, é importante essa pergunta, porque a gente busca criar uma cultura, a cultura disruptiva. O propósito desse festival, o propósito desse evento, que o aluno tenha a ideia que não precisa, né, para fazer transações financeiras, que não precisa do modelo tradicional propriamente dito. Eu até dou o exemplo do videocassete. A gente não deixou de consumir filmes, mas a gente não usa mais o videocassete, não tem mais videolocadora, a gente tem o streaming. Então a gente vai assinar o streaming A, B ou C e vai consumir o filme. O mercado financeiro, como a gente conhece, também vai deixar de existir, também vai mudar. A gente vai para cripto, vai para stablecoins. Então é importante o aluno, desde a primeira aula, ter essa noção que a cultura é disruptiva, algo que vai se transformar e é um caminho sem volta. É um caminho que não tem. E daí é mais um hábito. Eu saí de casa, obviamente, então ninguém conserte mais a televisão e o Wi-Fi quebrando. E aí minha mãe, ela me liga. Como eu faço? Eu falei, vai no computador, vai no Google, no YouTube e procure. É uma diferença entre a assistência do especialista para o empoderamento individual de, você não sabe, vai lá, aprende. Estou fazendo isso para aprender a cozinhar, não está dando certo, gente. Mas eu tenho o mindset, eu vou chegar lá, e daí eu tenho o meu marido, ele me ajuda falando, não, aí você fez 0, você vai aprender. Infelizmente, eu sei que você tem um voo, Mathieu, então ele vai ter que sair, obrigado, mas os bootcamp do Le Wagon ficam aqui, e daí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Como foi o processo? Venham no palco, por favor, se apresentamos rapidinho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rayane. Foi uma experiência muito legal aqui, porque eu sou cadete da 42 e eu também faço parte do Academy, né? Eu acho que uma coisa que eles bateram muito na tecla, o pessoal aqui é fera, já falou bastante, né? Vai encurtar bastante o que eu vou falar, mas vou dar só um pouquinho da minha história, bem rápido, né? Eu só entrei de cabeça na parte de tecnologia porque eu participei do processo seletivo da 42. É incrível, incrível, incrível. Eu estava em transição de carreira, eu sou química de formação, nunca na minha vida eu tinha pensado em programar, né? Até então era muito pouquinho, assim, vou fazer uma coisa ou outra, disciplina da faculdade. E eu participei do processo seletivo da 42, assim, foi uma reviravolta. Foi quando eu desisti, larguei emprego, larguei tudo para me dedicar à programação. E aí veio, no meio da pandemia também, eu acabei precisando ser, vamos botar assim, a chefe de família, né, a provedora da casa. Realmente fui procurar o Academy, por questões financeiras também, mas eu também já trabalhava, né, comecei a trabalhar na área assim que eu saí do processo seletivo da 42, para vocês verem como que é a cartada, assim, ó. Gente, saí do processo seletivo. Foram lá e já direto me contrataram numa startup. E o mais incrível, assim, eu acho que com a experiência da 42 do Academy, é você estar num local onde seja propício a te alavancarem. Você quebrar tudo que você aprendeu, né, dentro da faculdade, daqueles moldes tradicionais, e você realmente querer implementar essa cultura de sempre estar querendo aprender, de sempre estar disposta a aprender e sempre estar disposta a se renovar na parte de educação. Então foi assim, é incrível. Eu fiquei muito feliz que o pessoal da 42 do Academy estão aqui, porque independente do caminho que vocês sigam, sejam verdadeiros com o que vocês querem, aonde vocês querem chegar, mas com certeza tem um pessoal aqui com projetos muito bons para te auxiliar e tem uma comunidade incrível para te auxiliar. Tem um ditado, eu não sei exatamente de onde que eu tirei, mas eu sei que existe, tá? Que é sozinho você vai rápido, mas junto você vai longe. Então, muito legal ouvir isso. Obrigado. É muito bom sentir o empolgamento. Sabe, quando nós falamos, é novo, é diferente. O que está acontecendo hoje? Cripto está mudando as regras. Programadores estão mudando as regras. Nós vivemos num momento importante. Vocês têm eleições daqui a pouco. Nós estamos vendo uma quebra de alguns modelos, seja de ensino tradicional, seja de mercados, de como as pessoas
elas pegam controle, como você falou, que era no modelo tradicional, e aí você se empolga, sentir o seu poder, sentir a sua capacidade de direcionamento. Por isso, você aceitaria também compartilhar, eu não sei do seu nome, Clarice, por contar um pouco do seu caminho também? Bom, no meu caso... Mais perto. Mais perto. É isso. Tá funcionando? Sim, tá funcionando. No meu caso, eu comecei a... Eu entrei na UERJ para cursar filosofia, que não tem nada a ver com programação, justamente por conta desse mindset, né? Que você, para ser programadora, você tem que ser bom de exatas, você tem que ter um certo perfil, uma certa mente. Eu pensei, eu gosto de filosofia, eu vou entrar em filosofia. Só que aí veio a pandemia, paralisou tudo. Aí eu descobri um programa, um bootcamp online, chamado Reprograma, para mulheres cis e trans. E assim, incrível, 6 meses absolutamente maravilhosos. Aprendi como programar back-end e tudo mais. Inclusive, eu recomendo a todo mundo, a todas as mulheres cis ou trans que quiserem aprender, procurar na internet, que é de graça, e é à distância, e assim, eles têm uma reputação muito grande, muito boa. E aí esse ano eu entrei para a Transfero, porque eu soube do processo seletivo e também eu soube que a Transfero tem um foco em cripto, que é uma paixão minha, sempre foi. Aí, simplesmente o ambiente da Transfero... porque o reprograma foi online, né? Então acaba sendo uma coisa muito mais diferente, mas interagir com as pessoas, um ambiente muito mais colaborativo, um ambiente em que as pessoas, em que meus colegas, eles estão lá. Se você está com problema, seja do Windows, porque tem muito problema do Windows, né? Fica um montão de gente tentando te ajudar, e tem uma mentalidade que a gente está fazendo uma coisa diferente. Tem uma mentalidade de que a gente só não está num programa de trainee de 6 meses, tá? Tem uma mentalidade de que a gente vai conseguir fazer uma coisa boa, vai fazer uma coisa diferente. Mas isso é muito legal ouvir isso, porque quando você está ouvindo na sua experiência, quais são as palavras-chave? Eu descobri, ou seja, o primeiro passo é o mais importante. Ir no bootcamp ir no workshop da Le Wagon, ir no site da 42, que é sem fim lucrativo e de graça, descobrir as iniciativas de todas essas instituições, essas empresas. E a segunda palavra é diferente. Hoje em dia, a necessidade de mercado é tão forte que elas vão quebrar os modelos tradicionais. Antigamente, não tinha acesso, era caro demais. Hoje em dia, de graça, até pago. Antigamente você precisava saber de muitas matérias antes de chegar lá. Não, hoje em dia, com as novas formas de formação como programador, todo mundo pode fazer. Seja mais velho, seja de periferia sem dinheiro, seja qualquer mulher, enfim, todo mundo. E aí o que nós vemos é que a transformação digital não é só você tem uma empresa que está mudando o seu modelo de negócio. Isso é consequência. A base é como nós nos relacionamos, como nós estamos num evento de blockchain. Essa descentralização é muito forte. E por fechar, porque nosso tempo vai acabar, eu gostaria que vocês falem um pouco. Eu sou do Web 1, Web 2. Então, trabalhei para Google, trabalhei para Facebook por muitos anos, criei um site de seguros online que eu vendi por um banco. Modelo tradicional com plataformas, centralização, identidades de plataformas. O que está acontecendo hoje com Web3, cripto, é essa descentralização, essa capacidade de cada um pegar a sua identidade, ser dono dos seus dados e de alcançar, assim, uma descentralização das redes. Ontem tive uma palestra maravilhosa sobre a necessidade de blockchain públicas. Conte para a gente o que isso significa na programação, nessa formação de desenvolvedores, essa mudança
muito forte do modelo mais tradicional centralizado, no qual todo mundo utiliza Amazon Web Services, basicamente, e os programas no-code, ou seja, sem desenvolvedores, para um mundo mais descentralizado. Isso abre mais oportunidades para programadores? Com certeza, abre mais oportunidade e ter essa, como a Clarice falou, construir algo diferente, construir uma mentalidade disruptiva e construir a blockchain, que eu falei aqui. O mercado financeiro vai se transformar, vai migrar para o blockchain, a internet está migrando, a Web3 já é uma realidade, a Web4 também. Então, essa cultura blockchain indo para todos os locais, para todas as tecnologias, migrarem para o blockchain, isso é uma realidade. Ter a liberdade, ser disruptivo é o que a gente quer criar, a mensagem que a gente quer criar. E por fechar, Paolo, uma grande dúvida minha é essa, é a inclusão digital. O que isso significa? Nós temos um caminho para incluir pessoas que não eram incluídas na sociedade, no mundo econômico, por necessidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 43, começo do mundo Web 2 e fico meio assustado pelo Web 3. Não entendo tão bem todos os conceitos. Não mexei, não coloquei mão na massa. Não é verdadeiro, comecei. Mas, enfim, não vai ter essa barreira entre quem é programador, quem entende, e quem não pega o vagão. Não sei se eu fui muito claro, mas não tem uma evolução, uma onda, e todos vocês, sendo aqui, estão nessa onda, mas não vai ter uma população por trás que não entende mais? Eu diria que, primeiro, é importante ter diferentes métodos de ensino, que a gente viu aqui, o Transfero, o Levagon, 42, o Reprograma, porque cada um tem um estilo de aprender, né? Seja com aula, seja com mentoria mais próxima, seja sozinho, que não se adequa ao modelo tradicional. Na minha opinião, todo mundo precisa saber programar, desde que pode não ser programador, mas acho que saber programar te dá um raciocínio lógico, te dá um approach para o problema diferente. E eu acho que independente de idade, independente de background, todo mundo pode. Então, para resumir, porque nosso tempo vai acabar, infelizmente não tem tempo para perguntas e respostas, mas nós vemos que está aberto para qualquer um. Vocês têm essas oportunidades, seja nesse workshop, seja online, com muitas associações. Tem Maricode, você falou de uma. Tem um monte de associações que estão fazendo esse trabalho de sensibilização, mesmo para não se tornar desenvolvedor. A nova forma de aprender é que não tem uma metodologia, não é mais um ensino didático do quem sabe para quem não sabe, é mais compartilhado. E aí eu acho que a dica para fechar, aí você tem um monte de pessoas, um monte de empresas, um monte de instituições, então sendo aqui, ouvindo para as palestras, já esse é o primeiro passo. Vocês querem deixar mais um recado para o nosso público? Então, a gente falou aqui, né? Muitas pessoas batem cabeça hoje procurando oportunidades no mercado tradicional. E eu tenho a experiência da Transfero, que a gente paga para o aluno estudar. A gente remunera o aluno para aprender programação, para ter, e não é obrigatório ter faculdade. A pessoa tem uma oportunidade. Tivemos casos da primeira turma de transição de carreira, uma contadora que decidiu, apaixonada por tecnologia, como a Clarice, a Rayane, e decidiu, vou aprender programação, e hoje já foi contratada pela Transfero, saiu da área contábil. Um engenheiro também, formado, estava um pouco frustrado na área, foi para a programação também, e foi pago para estudar, e hoje foi contratado, né, já tem um pulo, né, de carreira, e é algo muito, eu fico muito feliz, né, em poder trazer essa oportunidade para milhares de jovens. Na segunda turma foram mais de 900 inscrições, e aí o RH, eu imagino como foi desafio, de 900 para 15, né? Por isso que a gente busca aqui parcerias, empresas que queiram, com a Transfero, fazer esse Academy chegar a outros locais. A gente tem ainda um modelo tradicional, diferente da 42, as aulas são presenciais, mas a gente quer modelos também híbridos, modelos que sejam online também, para que possa pegar pessoas de outros lugares, até lugares do mundo, e também que saibam, né, conheçam a nossa metodologia e essa cultura disruptiva seja transmitida para milhares de pessoas. Legal.
Para finalizar, eu digo que eu sou muito grato de ter um trabalho com propósito. A gente tem visto muito impacto social, vidas sendo transformadas. Isso acho que não tem preço, independente da metodologia de ensino. O nosso ensino ele é gratuito e para quem precisa a gente ainda dá bolsa. Por isso é muito legal ver toda essa inovação, toda essa transformação. Para quem quiser mais, é só seguir 42 no Instagram. Eu queria só fazer uma consideração final, que não importa muito onde for tentar aprender a programar. Claro, existem cursos melhores, cursos piores, tudo mais, mas só que o que eu senti com várias amigas minhas no Reprograma e até no Teixeira Academy é que 60% da habilidade de programar, 60% das pessoas que estão começando do zero não precisa ter um conhecimento prévio, não precisa ter um conhecimento de matemática. O que você precisa é saber que você é capaz. Muitas das pessoas acabam desistindo porque isso não é para mim, isso não é para minha área, ou acaba tendo uma autoestima baixa. Assim, para programar você precisa de persistência. Tem muito erro, é difícil, tem algumas coisas que o sistema operacional não ajuda. E assim, você vai ficar batendo cabeça, mas eu diria que 60% do set de skills para você programar mesmo, começando do nada, é você ver que você é capaz e você continuar a persistir e também ter uma autoestima, sabe? Perceber, eu vou fazer isso, eu consigo fazer isso, eu sou uma pessoa capaz como qualquer outra pessoa. Então é vontade mesmo. Vontade. Mas isso é muito legal ouvir isso. E por isso, para fechar, nós precisamos parabenizar e agradecer ao Hack in Rio, todo mundo que está por trás, o patrocínio da Petrobras que viabiliza isso, a tradução, todo o time que está por aqui e, obviamente, o Francisco e o Blockchain Rio Festival. Então, vamos fechar nossa conversa com isso. Parabéns pela motivação, a resiliência e parabéns pelas iniciativas. Obrigado.